E cá estamos para a segunda parte do telejornal de hoje, dia 24 de março, um dia que me diz algo de especial e negativo, mas mais à frente falaremos sobre isso. Mas Chega quer o movimento Antifa classificado como terrorista e muito bem, porque quem faz aquilo que fez e, ao contrário do que acontece no nosso partido no Chega, a pessoa que se porta mal não é expulsa no mesmo dia. Se este tipo é um Antifa, faz parte de uma organização Antifa e não expulsam este tipo de lá, então é a mesma organização que é terrorista. Já não é só este, é este e quem o protege. Pois é. E diz o Paulo Núncio, se fosse uma marcha trans, abriria os telejornais. Como foi uma marcha pacífica, não trans, uma marcha de pessoas normais, homens que são homens, mulheres que são mulheres, como a natureza manda, não abriu os telejornais e aquele atentado também praticamente passou incólume. Só passado dias, vejam que isto foi no sábado e hoje é terça-feira, só passado dias é que começa a ter algum impacto aquela tentativa de homicídio, não tem outro nome, que fez aquele Antifa, aquele extrema esquerdoide. Só passado 3 dias, as televisões calaram-se bem caladinhas a ver se aquilo passava. Felizmente não passou, houve muita gente a ver, houve muitos vídeos, houve muito escândalo, houve muita indignação e só por isso é que se sabe, porque as televisões, por elas, a coisa estava caladinha, estava esquecidinha e mais nada. E estão a ver a verdadeira índole do Bloco de Esquerda, do Berloque da Canhota, como eu lhe chamo, diz ele que considera inaceitável na Marcha pela Vida, aquele ato, não é? O arremesso do objeto incendiário. Inaceitável, vejam bem, é inaceitável, como se fosse uma coisa de menos importância, inaceitável. Uma tentativa de assassinato e em grupo a várias pessoas que ali estavam a manifestar-se pacificamente, incluindo mulheres e bebés, é um ato inaceitável, não é? É como dizer uma asneira, um calão, uma asneirola em frente a senhoras ou a crianças, não é? É um ato inaceitável. Parabéns, pureza. Estás no percurso devido, estás no rumo certo para isso passar de para bola, que é aquilo que merece. E, meus caros, no interior também há vida. Há vida. Desvio nos bombeiros de Tábua pode atingir os 600 mil euros. Muito bem, muito bem. O contabilista Jorge Alexandre referiu hoje no decorrer da Assembleia Ordinária da Associação Humanitários e Bombeiros Voluntários de Tábua que o desvio praticado naquela associação por um antigo gestor e que está a ser investigado pela PJ pode atingir os 600 mil euros. Estão a ver, meus caros? No interior também há vida. Não há corrupção só em Lisboa, no Porto, em Braga, nas grandes cidades. Não. No interior também há. Há cada vez menos gente. Pessoas realmente não há muitas. Mas corrupção, isso, meus caros, há com fartura em todo lado em Portugal. E nesta imagem se mostram os vários tipos de crude. O da Venezuela é tão espesso e tão ácido que até as tubagens corrói. A sua refinação é muito cara, não vale o que custa. Tal como as nossas minas de ouro de Jales, por exemplo, toda a gente se lembra, há ouro nas minas de Jales. Simplesmente o ouro fica mais caro ser extraído de lá do que se o comprarmos num lado qualquer. Portanto, a esquerdopatia, mais uma vez, mente ao dizer que o golpe de Trump foi por causa do petróleo. Mas vejam lá que isto dá tantas voltas que agora, com a escassez do petróleo lá em cima, no Estreito de Hormuz, até se calhar se torna um pouco mais rentável fazer a difração deste crudo aqui, não é? Fazer na destilaria, fazer aquele refinamento daquele óleo, apesar de ser um óleo extra pesado, é muito escuro, é muito pastoso, extremamente, os ingleses dizem thick, quer dizer espesso, mas não é um sólido, portanto aqui isto é quase um plasma, é uma coisa entre o líquido, que também não é, e o sólido. É um óleo muito pesado, custa muito a fazer a sua refinação, portanto os petróleos que saem, ou melhor, os produtos que saem deste petróleo ficam muito caros e é por isso que a Venezuela só estava a produzir 1% daquilo que podia realmente produzir. Tem lá muito disto, só que o produto não vale grande coisa. Mas agora, com esta coisa do Estreito de Hormuz, pode ser que valha mais alguma coisinha e pode ser que agora já vendam mais qualquer coisa. Vamos esperar para ver. E vejam que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça classificou hoje como extremamente nocivo
partidarizar a escolha do juiz a nomear para a Assembleia da República, como se não tivesse sido sempre partidarizada, como se não tivessem sido sempre os partidos a escolher os juízes a integrar o Tribunal Constitucional. Mas até aqui nunca houve problema. Porquê? Porque não havia Chega. Eles dividiam entre si tudo, os tachos, os lugares, os bois, estava tudo dividido. Olha, tu metes 2, eu meto outros 2. Tu metes mais 1, eu meto mais 1. Tu metes mais 3, eu meto mais 3. Até o PCP teve direito a ter lá uma juíza. Imagina, o PCP tem 3 deputados. Bem, eu sei que não sabem o que é o PCP já, mas é um partido que havia antigamente, no tempo de Álvaro Cunhal, que não podia ver o socialismo. E neste momento há uma corrente no socialismo que é mais escardoida que o próprio PCP, onde tem os jovens turcos e mais uma Isabel qualquer coisa que lá há. Bom, então nunca se pode partidarizar os juízes, porque os juízes não são partidarizáveis. Não, toda a vida ou foram e agora é que não são, agora é que parece mal. Pois é, parece mal porque está cá o Chega. E o Chega também diz assim, para lá, já que é para indicar juízes, nós também queremos indicar os nossos. Pois esse foi o problema, agora está tudo a deitar as mãos à cabeça. Ai Jesus, que o Chega também quer, ai Jesus. O PCP pode ter, com 3 deputados. O Chega com 60, não pode. Ai meu Deus, que será de nós? Agora o Chega vai meter um juiz no Tribunal Constitucional. Ai meu Deus, que será de nós? Toda a vida assim foi, meus caros. Os partidos propunham os juízes, é preciso que se diga isto mais de uma vez. Mas agora com o Chega, que é o segundo maior partido, os juízes nomeados pelo PS e pelo PSD já passam a ser independentes. Ah não, o juiz é independente. O juiz nunca foi do PS nem do PSD. Não, foi lá. Toda a vida foi assim. Toda a vida foram nomeados nas listas do PS e do PSD. São propostos pelo PS e pelo PSD, que são os 2 maiores partidos da Assembleia da República. E o que eles decidiam entre eles, aqueles caldinhos, como fizeram agora na CIM e em todo lado, e na CCDRs, fazem o caldinho, tu ficas com esta CCDR, esta é para mim. Tu ficas com aquela, a outra é para mim. E na CIM a mesma coisa. A CIM, esta CIM é para ti, a outra CIM é para mim, e andamos nisto. Pois, infelizmente, o Chega chegou para pôr um ponto de ordem à mesa. Não, se é para escolher, nós também queremos escolher. Ora, toma lá. E diz este artigo que o Brasil é o país da CPLP que lidera aumento de estudantes e imigrantes em Portugal. E eu acredito, porque vejo todos os dias lá na minha terra, na terra onde eu moro, os únicos estudantes da nossa Escola Superior de Turismo e Hotelaria, os únicos, praticamente todos, são estrangeiros, vêm lá de fora. Bom, mas a questão é que eles vêm todos de lá de fora para cá, tudo muito bem, até aqui. Até têm cotas próprias para eles, isso já é questionável, porque há filhos de portugueses que não entram para entrarem os filhos dos estrangeiros, são outros países, não são Portugal. A língua é portuguesa, mas os países não são Portugal. Portanto, estamos a ser prejudicados com a entrada de... Mas isto existe mais ou menos em todo lado, ok, tudo bem. Agora, o problema é que os países de origem desses estudantes obrigam-se, comprometem-se a pagar as propinas e a estadia desses seus jovens, desses seus alunos que estão cá em Portugal e que têm o tal acesso especial, cativo, números clausos só para eles, para entrarem à frente de toda a gente. Ora, o problema é que nenhum PALOP no final nenhum PALOP paga nada, nenhum país de língua oficial portuguesa paga nada. Quem paga no final somos nós os portugueses, que pagamos os estudos dos nossos filhos e também dos filhos dos países da CPLP, dos PALOPs. E aqui temos nós a cotação do Brent dos últimos 5 dias, como podem ver, e a cotação a tendência é de baixa, especialmente nos últimos 2 dias. Ainda está mais baixa agora, à tarde, do que estava de manhã, quando eu tirei este mapa. Brent Last Day Financial. Portanto, está nos 98, está nos 99, anda por aí. Nada tem a ver com os 100 e tal que já esteve, mas a verdade é que isto subiu outra vez. A semana passada subiu, os combustíveis subiram. Portanto, não se percebe. O que eu digo é, isto é o pânico. O pânico é que vende e que legitima toda a especulação. Agora, o Brent está a 98,5. Eu fiz isto de manhã, estava a 98,5, mas o pânico não pode parar. Não pode parar porque é a guerra, não pode parar. E as alterações climáticas. E o Joaquim Agostinho, que nunca mais ganhou uma volta a Portugal em bicicleta. Há de haver um motivo qualquer para que o Brent suba e para que todos os combustíveis subam também. Como é que nós vamos conseguir sobreviver a esta desgraça toda? Pergunto eu. Já sei. É pagando mais uns milhões em taxas de carbono, em taxas ambientais, para que a ONU de Gugu receba desses milhares de milhões, alguns milhões de migalhasitas que lhe vão caindo para ele sobreviver e para distribuir por entre os amigos. É umas migalhas desse bolo e para evitar que a ONU entre em falência já
já este verão. Ora, e pagando o gasóleo que comprámos à Argélia há um ano e nunca passou pelo Estreito de Hormuz. Nunca passou por este estreito na vida e que nós refinámos há 4 meses, como vos disse ainda hoje, estamos a pagá-lo a 2,20€. Nunca passou no Estreito de Hormuz, foi comprado há mais de um ano e estamos a pagá-lo a 2,20€. Pronto, está tudo resolvido, até ao próximo pânico. Afinal, tudo se resolve pagando, basta pagar. Até o nível do mar baixa e o degelo dos polos deixa de se verificar se houver pagamento de taxas de carbono. O problema é que continua a haver subida do nível do mar. Dizem eles, que eu não vejo nada disso, mas dizem que continua a subir, portanto já deve estar para aí 12 metros mais alto do que estava aqui há 30 anos atrás, embora não se veja isso em lado nenhum. Depois dizem que é as arribas, o mar está a subir porque está as arribas abaixo. Isso tem a ver com a Foz. A Foz não recebe milhares de milhões de toneladas de inertes porque as barragens tapam-nos todos e, portanto, nos últimos 40, 50 anos, as Fozes deixaram de receber aqueles inertes, aquelas areias que faziam frente ao avanço do mar, às grandes marés vivas de inverno. Como já não há nada disso, o que havia já foi levado e não é reposto, o que é que acontece? O mar ataca as arribas. Não tem a ver com as alterações bimbáticas, não tem a ver com nada disso, nem com a subida do nível do mar, tem a ver com a falta de inertes que eram depositados na Foz há milhões de anos e que, de repente, nos últimos 40, 50 anos, deixaram de o ser. Portanto, é só isso e mais nada. Bom, mas tens que pagar, é o que te dizem, paga e o degelo acaba-se. Paga e as marés baixam. Bom, está visto que o mar e o degelo e os polos e os glaciares adoram dinheiro. Não há dinheiro que os satisfaça. Temos que pagar sempre cada vez mais, é o que temos feito, e mesmo assim as coisas estão cada vez piores. Portanto, não sei para que é que estamos a pagar. Mas pronto, tem que se pagar a mesma. Portanto, pagas e vais ver que vai tudo ficar bem, como eles dizem, vai ficar bem para os que recebem esses milhares de milhões todos os dias por esse planeta fora. Para eles é que isto fica tudo bem, de certeza absoluta.